sejam muito bem-vindos ao Emara de hoje, que está aqui nessa cidade histórica, em ritmo de verão, gente, ainda em ritmo de férias, nessa edição mais do que especial, transmitindo aqui pela Rede Gazeta Brasil. Sim, gente, o Emara vai ao ar todos os sábados das 20 às 21 horas e hoje eu tenho um convite muito especial. Venham comigo conhecer essa cidade fantástica, sim, essa cidade centenária, maravilhosa, turística e impressionante. Vale ressaltar que viemos no escuro. Eu vou explicar. Nós simplesmente viemos, nós não marcamos nada, não fizemos nenhuma programação. Foi muito espontâneo e vocês estão convidados para ter essa experiência conosco de chegar e aproveitar o local. Venham comigo! E nós mal entramos na cidade e já percebemos como essa é uma cidade colorida. Lojinhas, artesanato e muitas opções. Pessoas circulando e eu vou trazer para vocês algumas imagens que nós capturamos aqui. Assim, vocês poderão se ambientar e entender quão agradável é a energia aqui nesse local. Muitas cores, alegria nesse dia muito ensolarado. Vamos assistir! Então, gente, nós estamos agora em frente à Fonte dos Desejos. Infelizmente, eu não trouxe moedas nem dinheiro, mas lá dentro, né, as pessoas jogam moedas, dinheiro, fazem os seus pedidos. Então, agora já está oficial. Eu preciso voltar na cidade com a minha moeda e fazer o meu pedido. E você que está em casa, qual pedido você faria aqui nessa fonte? E nesse momento eu tentei uma entrevista exclusiva com esse ilustre personagem da cidade, mas infelizmente ele não me respondeu. Mas daqui a pouco eu prometo que eu trago um pouquinho da história dele para você. Agora sim, gente, vou contar para vocês a história do Chifrudo, como é popularmente conhecido esse símbolo folclórico aqui na região. Tem a ver com mineração, tem a ver com exploração de ouro. Sim, gente, existia, né? Algumas pessoas aí estavam explorando o ouro, depositando ali mercúrio no Rio das Almas, que é um rio que abastece a região e está muito bem badado.
E aí, as pessoas não queriam que essa exploração acontecesse de uma forma tão efetiva como vinha acontecendo. Por quê? Porque estava contaminando o rio, que é essencial para a sobrevivência aqui da população. Então, depois de muita tentativa de diálogo, eles resolveram atacar. E aí, um grupo de escravos foi até o local, invadiu o local, mas eles se fantasiaram por apenas R$ 39,90 e jantar a partir de R$ 44,90 de quarta a segunda, com pizzas, hambúrgueres e petiscos incríveis. Eles fizeram, através dessa fantasia, de ficarem camuflados. Para se camuflar, eles colocaram fantasias de máscaras com chifres, para que eles pudessem, de longe, ser confundidos com um rebanho. Sim. E aí, depois de 2 tentativas, aí eles conseguiram eliminar esse grupo que estava causando esse prejuízo ecológico na região, na época, né? E o bom da história é que ninguém faleceu. E a mineração ficou suspensa na região até o ano passado, que agora, desde o ano passado, uma empresa canadense vem voltando a fazer esse processo de mineração na região. Não é o que vocês estavam pensando, não é o que eu estava pensando, mas sim, gente, é muito importante a história e a tradição de um lugar, o folclore, que simboliza, sim, o povo. Nesse símbolo, a ponte do Carmo, que fica em cima do Rio das Almas. Essa ponte histórica foi construída em 1750, já foi remodelada depois, mas continua com as características tradicionais da região. É isso mesmo, gente. Só um carro passa, ou seja, só uma mão. Alguns esperam por aqui, enquanto os outros passam. A gente tem pessoas aqui monitorando o trânsito. Mas o interessante é a sensação de quando estamos aqui. Aquela sensação de calma, tranquilidade, um ar bucólico, sem muita pressa. Sim, gente, é realmente um lugar para desfrutar. E combina demais com a cidade, né? E bem ali no centrinho da cidade, fizemos uma visita incrível ao museu. Veja todos os detalhes. E o nosso programa continua aqui em Goiânia. Sim, gente, fizemos aquele passeio incrível em Pirinópolis, mas continuamos aqui em Goiânia para falar sobre o pré-carnaval. Nós vamos falar hoje sobre o Bloquinho Uai, que é um bloquinho hiper tradicional aqui na cidade. Acontece todos os anos, uma semana antes do carnaval, e arrasta multidões. Nós estamos nesse momento no local onde está sendo a entrega dos abadás. Sim, as pessoas vêm até aqui buscar os abadás para customizar, e eu vou mostrar algumas pessoas para que vocês entendam como é essa experiência e trazer para vocês aqui alguns takes e imagens.
nosso programa aqui continua com a nossa apresentadora Giovana, que sempre traz aqui uma pitada de autoconhecimento, mas hoje nós vamos falar de alegria, né? Que é aquela alegria que a gente expressa nas ruas através da cultura. Ela que veio nos prestigiar aqui buscando o abadá do bloquinho, a nossa convidada de honra. Aqui também apresentadora do programa, todos os sábados na Rede Gazeta Brasil, não é, Mara, né? Vocês já estão acostumados. Então, gente, eu quero que você me diga, Giovana, o que você espera esse ano do Bloquinho AI? Com certeza a minha expectativa está lá em cima e com certeza o Bloquinho AI vai deixar também a minha expectativa lá em cima. Gente, hoje eu estou muito animada recebendo aqui esse abadá, estou muito feliz e eu tenho certeza que no dia do Bloquinho nós vamos aproveitar muito. Eu falo muito lá do valor do sucesso, que às vezes o empresário está tão cansado, vivendo aquela pressão do dia a dia, mas no dia do Bloquinho a gente vai deixar extravasar, vai deixar solto, que é o nosso momento. Exatamente. E por falar em valor do sucesso, né? É bom falar e frisar esse quadro, gente, porque eu sou fã número 1 desse quadro. Porque minha formação também é psicologia, eu sou apaixonada por tudo que nos transforma de dentro para fora. Eu sei da importância dessas transformações e a Giovana, ela é uma grande referência aqui em Goiânia e justamente por ser essa grande referência foi convidada para ficar à frente desse quadro. É também aqui colunista da Gazeta, né, esse jornal com mais de 60, 70 anos aí de tradição. Então, Giovana, eu quero que você fale um pouquinho aí para o pessoal sobre o que assistir no quadro Valor do Sucesso. Conta para o pessoal qual que é o seu objetivo com esse quadro. Hoje em dia, aqui no Brasil, é tão difícil ser empresário, a gente tem muitas dificuldades no RH, no recrutamento e seleção, tem dificuldades muitas vezes com as vendas, e aí vem a pressão familiar, os conflitos. Então, dentro do Valor do Sucesso, eu faço esse empresário entender como resolver esses conflitos, como lidar melhor com eles, e a partir disso ele ter muito mais sucesso, tanto financeiro quanto profissional. É porque o sucesso ele começa dentro da gente, né? Com certeza. Realmente a transformação, as decisões, elas são muito internas, né? Exato. Então, quando a gente vem trazendo toda essa questão do equilíbrio das questões internas, dos conflitos internos, resolvendo também os conflitos pessoais, esse empresário consegue ter muito mais sucesso nos negócios, porque ele se sente pronto para esses negócios. Exatamente, gente. Essa sensação, ela faz toda a diferença, né? Ter um profissional que realmente sabe orientar, especializado assim em empresários, porque muitas vezes a gente não tem essa pegada, né, de entender que quando o negócio vai bem, quando a gente vai bem, o negócio vai bem, a família vai bem, as outras coisas fluem, e é realmente muito importante ter uma segurança financeira e saber que somos capazes de continuar aquele sonho, né, porque os nossos negócios são sonhos. Exato. Sim. E assim, muitas vezes o empresário ele tá tão naquela luta de todos os dias, aquele dia cansativo, né, aquela pressão do trabalho, que muitas vezes ele não olha para o interno. E dentro do Valor do Sucesso é um momento que esse empresário ele vai separar para olhar as questões internas dele. Exatamente. E tem coluna vindo essa semana aí? Tem matéria vindo? Tem, porque agora eu vou ficar super empolgada e motivada com o Bloquinho AI. Exatamente, é isso mesmo. E o Bloquinho AI... Bloquinho AI, ele é open bar, ele é open food, teremos várias atrações, teremos o trio, né? Vamos atrás do trio, preparadíssimas, animadíssimas para ir atrás do trio, mas eu quero que você convide o pessoal de casa para te seguir nas redes sociais, para entender um pouquinho mais. Quem ainda não segue, eu sei que muita gente já segue, mas quem ainda não segue, dá em seu Instagram, passa pro pessoal, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Para quem está nos assistindo, pode te mandar uma mensagenzinha lá, tirar alguma dúvida, se encorajar? Pode, sim, com certeza. Meu Instagram é Gil Novaes. Eu sempre estou trazendo dicas ali para o dia a dia do empresário. E se você também tiver alguma dúvida, às vezes tem alguma questão que quer resolver, eu posso até resolver lá dentro do Valor do Sucesso também. Exatamente, porque a Giovana, ela inclusive, ela responde perguntas dos internautas e ela traz aconselhamentos ali. Quando eu falo de aconselhamento, eu não estou falando de um simples aconselhamento, né? Eu estou falando de um aconselhamento personalizado para uma pessoa que realmente sabe o que faz, de uma profissional capacitada, tá? É esse tipo de aconselhamento que nós estamos falando aqui. Então, Giovana, muito obrigada, tá? Eu já te agradeci 1 milhão de vezes por ter aceitado fazer parte do nosso programa, por nos prestigiar aqui. Para mim é uma honra ter uma profissional do seu gabarito aqui fazendo parte desse time. Obrigada. E mais uma honra ainda poder passar esses momentos de alegria, né? Com você na avenida, igual nós vamos passar agora. Então, muito obrigada mesmo. E vamos
terminar aqui mandando um abraço e um convite para o pessoal de casa para nos prestigiar no bloquinho. Com certeza, a gente vai estar lá no momento de descontração, mas a gente vai gravar conteúdo também para vocês. Então vai ser maravilhoso, vocês também vão acompanhar aí de casa. Até logo, gente. Obrigada, Giovana. Obrigada. Começo agradecendo a você, Mara, pela apresentação, por esse convite para apresentar esse quadro aqui. Eu sou Giovana Novaes, trabalho com constelação sistêmica familiar e organizacional, trabalho com empresários que estão sentindo que estão num momento de estagnação, que precisam crescer mais e que, infelizmente, há alguns conflitos pessoais que estão impedindo esse crescimento desse empresário. E hoje, no quadro O Valor do Sucesso, eu tenho uma missão aqui com vocês. Eu trouxe um caso de uma telespectadora e esse caso é um conflito que eu vou resolver aqui com vocês. Só para vocês entenderem, a minha sessão tem 2 horas de duração. Porém, nesse momento aqui, eu vou falar como resolver esse conflito em menos de 5 minutos. Acompanhem comigo aqui esse caso. Meu maior problema hoje é em relação à procrastinação no trabalho. Acaba atrapalhando o meu crescimento profissional e financeiro. Também na parte organizacional, sou desorganizado, que influencia no meu relacionamento. Meu marido é virginiano, o signo, e sofre. Atrapalha também para o exemplo para meus filhos, que acabam replicando essa falta de organização. E aí eu perguntei para a telespectadora o que ela sente em relação a isso. E ela trouxe o seguinte: frustração, imaginar que poderia estar em situações e conquistas que eu mesma não estou me levando e muita tristeza. Bom, esse caso aqui é falta de força interna. O que seria isso? Quando você sente que você poderia alcançar patamares maiores, que você poderia crescer muito mais, mas não sente aquela força, aquele impulso para ir para os negócios, para crescer profissionalmente ou financeiramente, essa falta de força interna, é bom olhar para as questões familiares. Quando a gente fala do que o Bert Hellinger, que é o psicoterapeuta alemão da constelação, o que ele fala sobre a força do negócio é muito sobre a força interna do empresário. Então é bom você olhar como que estão as questões com a sua mãe, a sua relação com a sua mãe, a sua relação com o seu pai. A gente traz que a relação com o pai é tomar decisões, é tomar riscos, e a relação com a mãe são questões internas. Então verifique o seguinte: se hoje a sua procrastinação ela está ligada a tomar decisões, a ir na frente, fazer algo, né? Ir na frente, fazer alguma coisa, ou se é uma procrastinação no sentido de não se sentir capaz, ou uma procrastinação no sentido, será que eu consigo? Será que eu realmente tenho essa força interna para ir para o mundo? E aí você vai entender se existe uma questão para ser resolvida com o seu pai ou com a sua mãe. Isso eu falo de questão a ser resolvida, é muito da questão de mágoa, se tem alguma mágoa com eles, se tem algo da infância, da adolescência que você passou com eles, que foi difícil de lidar. Quero agradecer a você que está aqui nos assistindo, fazendo companhia aqui comigo. Espero que tenha sido útil para você todas as informações desse conflito. E também quero agradecer a Souza Andrade Incorporadora, por intermédio da Andréia Corretora de Imóveis, que cedeu esse espaço para esse programa acontecer. E agora eu estou aqui com o Marcos Freitas, que é a verdadeira personificação do carnaval aqui dentro de Goiânia, é uma grande referência, né? Ele que trouxe os primeiros grandes eventos para essa cidade, prestigiando sempre o carnaval, trazendo grandes nomes para a cidade, grandes eventos aí. E eu quero, Marcos, agora que você conte para o pessoal de casa um pouquinho sobre o Bloquinho Uai, o que o pessoal de casa pode esperar ver ali no evento. Bom, o Bloquinho Uai, o pessoal pode esperar e ver tudo que o Bloquinho Uai sempre traz para Goiânia, o melhor. A referência da micareta, a referência do axé, raiz da Bahia,
o saudosismo do axé. Então, o Bloquinho Uai hoje, ele traz para Goiânia o que foi nos anos de 90 e 2000, que foi o Carna Goiânia. Então, nós trazemos aquela essência para aquelas pessoas saudosistas do axé. Então, nós sempre trazemos alguma atração nacional que te coloca no tempo da época que aqui em Goiás era a referência, uma das referências nacionais do axé no Brasil. Nós queremos trazer para Goiânia novamente uma referência. O carnaval, o pré-carnaval e o carnaval de Goiânia está tomando uma grandiosidade muito forte no Brasil. E eu acho que Goiânia tem tudo para ser isso, porque ela já foi o terceiro carnaval fora de época do Brasil. Então, hoje, nós com o pré-carnaval e com o apoio do governo, com uma parceria com o Carnaval dos Amigos e com a Prefeitura de Goiânia, nós queremos resgatar isso, porque Goiânia é uma cidade turística. Goiânia precisa de coisas boas, não só do sertanejo, não só de outros tipos de cultura, de musicalidade. Nós precisamos hoje de voltar às raízes que nós tivemos, porque é o que realmente movimenta, é o swing, é a música, vamos dizer assim, a alegria do carnaval. E como Goiânia não tem um carnaval expressivo, nada melhor que trazermos para Goiânia um pré-carnaval de nível nacional. Quando você fala que não temos um carnaval expressivo, mas a gente sabe que atrai, né? Goiânia é um centro que atrai. Muita gente vem de Brasília, traz muito turismo, muita gente de outros lugares que já tem como referência o carnaval de Goiânia que estarão aqui. A gente estava realmente mirando num cenário muito grande, mas o trabalho tem sido feito muito bem feito, na verdade, por assim dizer. Conta pro pessoal aí, esse ano, qual a atração que nós teremos, o que nós teremos no bloquinho, open bar, open food, como que vai ser? Veja bem, Goiânia a cidade de Goiânia não tem uma referência de carnaval. Ela tem uma referência de pré-carnaval. Os carnavais ficam por conta das cidades turísticas do estado, como temos aí Aruanã, Três Ranchos, Goianésia, Uruaçu, Porangatu, Pirinópolis, Alto Paraíso, dentre outras várias cidades do interior que realmente tem um carnaval forte. Goiânia não. Goiânia nós temos o pré-carnaval, nós estamos resgatando um pré-carnaval muito forte. O Bloquinho Uai vai trazer para vocês o Terra Samba, vai trazer para vocês que é saudosista, vai trazer para vocês hoje a melhor atração de Goiânia, o melhor grupo musical de Goiânia, que é o CDB, vai trazer uma novidade sertaneja, que é Henrique Rangel, e vai trazer também de Brasília um grupo de pagode de muita expressão em Brasília, que é o Pagodeou. Então, nós estamos hoje fazendo uma viagem em todos os tipos de música para trazer para Goiânia realmente um carnaval, um pré-carnaval de alta qualidade. Marcos, muito obrigada. Eu desejo que os eventos sejam um sucesso e que a gente consiga, assim, então, chegar nesse patamar do carnaval aqui em Goiânia e em muitos outros ritmos também que a cidade merece. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Uai! Vamos lá, né? Uai! Uai, gente. Obrigada. E agora eu estou aqui com o Luizinho, que eu poderia até começar essa apresentação aqui falando que ele está à frente de uma das maiores empresas do Brasil em termos de produção de eventos, produzindo os grandes carnavais aí que estão por vir no estado de Goiás. Mas hoje nós estamos em outro assunto. Nós estamos aqui com o Luizinho, músico. Vamos falar de Pagodeou, vamos falar de uma pessoa que começou aos 12 anos de idade
e fez uma carreira incrível, fantástica. Então, se apresente aqui e me fala um pouquinho sobre o Pagodeou no Bloquinho Uai. Bom, bom demais estar aqui, né? Satisfação imensa participar pela primeira vez do bloco. Como você já disse, eu comecei muito cedo, mas como a estrada é muito longa, né? Então, assim, hoje eu não estou mais no Pagodeou, mas a notícia é que o Pagodeou vem participar do Bloquinho Uai e eu estarei participando com eles no bloco. Então, assim, o Pagodeou tem uma história linda. Já fiquei sabendo aqui de primeira mão, que daqui a pouco eu vou dar a notícia. Mas, então, no sábado, Pagodeou, primeira vez no bloco Uai. A gente quer agradecer pela hospitalidade que a gente já está tendo, né? E eu, como um ex-integrante, mas sempre ativo junto com o Pagodeou, eu digo assim, a gente tem uma irmandade muito grande, muito boa, mas os caminhos foram diferentes, né? Mas a gente está sempre junto, então a gente tem vários projetos juntos, e sábado eu estarei junto com eles no Bloquinho Uai, com certeza fazendo uma festa linda, repertório maravilhoso, junto com vários outros artistas que estarão depois, né, fazendo a festa aí com sertanejo, com a galera do CDB tem uma pegada um pouco mais pagonejo, né? Sim. Então eu acredito que a festa vai ser muito linda, já tá virando uma tradição na cidade, né, o Bloquinho Uai. Então pra gente satisfação imensa poder participar disso. Eu gosto muito de falar que o Bloquinho Uai nasceu grande, né? Ele já nasceu grande. No primeiro ano, ele já foi, assim, gigante. Ele já foi gigante no primeiro ano, porque a gente tem muito essa cultura hospitaleira mesmo. Foi muito bem falada essa palavra, hospitaleira do goiano mesmo. Mas é bom também frisar aqui, né, que o Luizinho, que eu conheço como Luiz Otávio, mas o Luizinho começou com 12 anos de idade, foram 15 anos no Pagodeou? Quanto tempo foi? Olha, a gente começou em 2006, mais ou menos, 2006, né? Começamos a tocar junto em 2004 foi brincadeira, 2005, 2006 a gente começou a dar uns passos mais sérios. Eu saí em 2020, então tem bastante ano, eu não sei nem fazer a conta, tá? Não, gente, quando a gente sai de uma casa, sai de um grupo e pode voltar, e é sempre bem-vindo, né? A gente conta muito da história da gente. Então, convido o pessoal realmente para poder assistir e prestigiar. E, enfim, o que você... Faça o convite pro pessoal. Bom, nós estamos hoje aqui num ponto de troca, né? A galera tá vindo customizar seu abadá aqui. Eu tô achando maravilhoso participar disso aqui. Presenciar isso aqui, tô achando maravilhoso. Então, você que ainda não comprou o seu abadá, corre para cá, venha garantir, venha customizar o seu abadá, porque sábado vai ser uma festa linda. Eu garanto para vocês que a gente vai dar o máximo, ou além do máximo, no repertório ali para vocês curtirem o melhor do pagode de Brasília, tá? Pagodeou vem diretamente de Brasília. Na verdade é o seguinte, Pagodeou é de Brasília, mas estará vindo de Niquelândia, de um pré-carnaval em Niquelândia, diretamente pro pré-carnaval no Bloquinho Uai aqui em Goiânia. Então, todos convidados, por favor, venham, faça sua retirada de abadá e venha customizar, hein? Tem mais uma coisa. Então, você falou de pré-carnaval, que puxou o pré-carnaval, a gente sabe que tem muito carnaval por aí, mas aí também tem um pós-carnaval aí. Isso, fiquei sabendo agora de primeira mão que, antes de gravar, que vai ter a ressaca do Bloquinho Uai, não é isso? Gente, 29 de março? Dia 29 de março já é oficial, esse ano teremos a ressaca. A ressaca do Bloquinho Uai, Pagodeou estará presente. Olha, estaremos aqui novamente fazendo a festa e com certeza um pouco mais, digamos assim, à vontade. Podemos dizer, uma resenha um pouco mais à vontade para a galera se sentir mais em casa. Mais intimista. Mais intimista, isso. Então vem pro Pagodeou, vem pro Bloquinho Uai, vem pro pré-carnaval, vem pra Goiânia. Muito obrigada. Vou esperar vocês, hein? Vambora! E o nosso evento de entrega aqui, né, dos abadás, nesse momento aqui, um pouquinho antes de começarmos o nosso carnaval, nós temos aqui também as nossas duas apresentadoras que são responsáveis pela segurança alimentar de várias empresas aqui em Goiânia. Nós estamos aqui com a Josiele e com a Larissa.
que apresentam também um quadro aqui na emissora, dentro do programa, né? Que aceitaram esse desafio. A gente acabou de falar aqui sobre a importância de aceitar esse desafio. Essas pessoas que se destacam, né, e merecem e conquistam esses lugares. Mas agora eu quero falar de folia, eu quero falar de evento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Jô, conta pro pessoal de casa, já curtiu antes a folia? Já foi nos bloquinhos? Como que foi a sua experiência? Então, para mim vai ser a primeira experiência. Sério? Sério. Em Goiânia, né? Porque eu já fui fora, mas aqui em Goiânia vai ser a primeira vez e estou com a expectativa a 1000. Tenho certeza que vai ser um sucesso e muita folia aí. Vale lembrar, né, que o bloquinho, essa tradição de bloquinhos já acontece há 20 anos aqui na cidade. Então, assim, já tem bastante tempo, é um evento bastante consagrado, mas eu sei que tem uma pessoa aqui do meu lado que esse ano não iria pro bloquinho, mas enfim, está aqui agora segurando o abadá, né? Fala um pouquinho, Larissa, sobre a sua experiência com os bloquinhos. Então, eu sempre fui aos bloquinhos de Goiânia, né? Então, se tem 20 anos, existe essa tradição há 20 anos, eu acho que eu já fui os 20 anos. Eu duvido. Eu nunca perdi nenhum. E comecei indo lá no Vaca Brava, quando era bem rústico e bem aquele bloquinho mesmo de rua, que ninguém dava nada, e agora está presente um bloquinho assim tão organizado como o Bloquinho Uai, vai ser um diferencial. Então minha expectativa está super alta, tenho certeza que vai ser um dia muito bacana, de muita folia, né? Isso. E estou muito feliz. Esse ano eu não participaria, mas pelo convite, né? Muito obrigada, Mara, pelo convite. Eu vou participar no Melhor de Goiânia, então eu sou muito contente. Gente, realmente nós teremos esse ano Terra Samba. Nós sempre trouxemos tradições ali, né? Aqueles grandes nomes na música baiana no bloco, que esse bloco ele vai pra rua, ele vai com o trio, a pessoa acompanha. É incrível, é uma sensação maravilhosa, mas esse ano Terra Samba, mas nós já tivemos araqueto, chiclete com banana, então é muito tradicional. E teremos também outras atrações ali na concentração que eu vou falar daqui a pouco. Mas agora, gente, como que é serem, assim, umas profissionais muito capacitadas, chegarem e verem, porque os bloquinhos aqui eles têm, são open bar, são open food, e eu sei que vocês gravaram sobre isso ontem, né? Isso. Foram vários vídeos, mesmo sendo profissionais, com uma agenda muito agitada. Como que é? Chega ali, vocês conseguem desligar do trabalho ou estão sempre trabalhando? Me conta. Então, na verdade, não. Né? A gente tenta um pouco ali desviar o olhar, mas acaba que a gente fica verificando, analisando tudo, né? Porque já está no nosso sangue mesmo. Então, assim, especialmente durante a folia, as pessoas têm que ter todo esse cuidado, né? Cuidado na manipulação dos alimentos, e os foliões têm que ter o cuidado também em observar se tudo aquilo que ele está consumindo está em temperatura correta, se está armazenado da maneira correta, e até mesmo também ter esse cuidado, né? Se hidratar bastante, e para garantir que a folia seja toda tranquila, né? Principalmente nessa parte da segurança dos alimentos. Pois então agora eu já sei que vocês não desligam tanto assim, né? Mas eu quero que vocês falem então agora um pouquinho. Eu sei que não é a expertise de vocês, mas são nutricionistas também, né? Ela falou sobre a questão da alimentação. Tem alguma dica aí pro pessoal, fugindo muito da área de vocês, para quem sabe que vai beber, sabe que vai comer muito e vai querer correr atrás do trio, assim, de cuidado? Sim, claro. Não deixamos de ser nutricionistas, né? Também está na nossa veia. Então, a nossa base é a nutrição, é o cuidado com o corpo. E a dica principal é se alimentar bem, né? No dia mesmo, antes do evento. É comer bem, é comer a comida de verdade, né? Com proteína, carboidrato, vitaminas, fibras, né? Então, aquela refeição balanceada que a gente fala é o arroz com feijão, a carne, verdura, né? Coisas muito gordurosas tendem a gente, às vezes, soltar um pouco o intestino, a gente ficar um pouco mais indisposto. Então, a comida base ali é recomendação inicial. Fazer a hidratação, como a Josiele bem disse, né? Ter esses cuidados iniciais ali, ter uma boa noite de sono é importante, tá, Mara?
porque principalmente para quem bebe, né, a recuperação, ela é uma recuperação às vezes um pouco mais lenta, o corpo ele precisa descansar. Então, eu acredito que seria o principal mesmo, alimentar bem, dormir, né, um dia antes dormir bem e se hidratar bastante. E agora, quero convidar o pessoal de casa, né, para seguir essas princesas, né, essas maravilhosas aqui nas redes sociais, porque o quadro delas é incrível. Fala um pouquinho aqui, eu vou falar porque eu sou fã desse quadro. Esse quadro, ele traz a segurança alimentar para as empresas. E tem uma questão que me chama muita atenção, que fez toda a diferença quando nós nos conhecemos, quando eu conheci o trabalho de vocês, que foi entender que quando alguém quer montar uma empresa alimentar, muitas vezes ela tem que saber sobre toda a burocracia, tem que entender sobre o que é necessário, as recomendações, a técnica e tudo mais. E muitas pessoas gastam dinheiro aí às vezes, com as pessoas que vão fazer os projetos e não são aprovados, né? E às vezes tem que desmanchar tudo, gastam muito dinheiro e não é aprovado, tem que refazer. Então, vocês têm essa expertise para garantir que o projeto seja aprovado e que, principalmente, a segurança alimentar chegue na mesa do consumidor, né? Sim. É muito bacana, gente. Então, por favor, quem aqui vai convidar para as redes sociais, falar o nome da empresa e fazer o convite? Posso fazer, claro. Então, nosso Instagram é Foodsec Consultoria. E lá nós passamos dicas quase que diárias a respeito dos cuidados, né, das empresas com a alimentação do consumidor, né, e os cuidados também do consumidor na escolha das melhores empresas. Então, nós temos uma equipe de mais 7 nutricionistas e estamos aí atuando em Goiânia e região metropolitana, né, apresentando todos esses aspectos da segurança dos alimentos. Então, gente, segue lá no Instagram, tem um QR Code aí na tela também, né, para vocês seguirem, ficarem ligados. E, meninas, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por terem aceitado o desafio para fazer parte de um programa com tantas coisas aí, né, na vida da gente, na vida do empreendedor, e principalmente por estarem aqui prestigiando esse evento. Muito feliz, muito obrigada a vocês. Sigam nas redes sociais e aqui nós estamos sempre aos sábados, das 20 às 21 horas, no Emara, pela Rede Gazeta Brasil. Obrigada, meninas. Obrigada. Você sabia que a comida de rua também exige cuidados rigorosos com a segurança dos alimentos? Por estar exposta ao ambiente, ao calor, à poeira e à manipulação constante, qualquer falha pode comprometer a qualidade e a segurança do que está sendo servido. Desde a escolha dos ingredientes, o armazenamento correto, o controle de temperatura, a higiene das mãos e dos utensílios, até a forma de servir, cada detalhe importa. Quando esses cuidados não são respeitados, o risco aumenta tanto para a saúde do consumidor quanto para o comércio. Comida de rua pode ser segura, saborosa e responsável, mas isso só acontece quando o cuidado começa no preparo e vai até a entrega. A segurança dos alimentos não é detalhe, é responsabilidade. E acrescentando o que a Josiele disse, em praias, festas como barraquinhas, carrinhos de rua e venda por ambulantes, a verdade é uma só. Não existe controle sanitário, não há fiscalização contínua, não há acompanhamento e muitas vezes as condições de higiene não são adequadas. Por isso, nesse cenário, o consumidor acaba sendo o principal fiscal. Observar onde o alimento está sendo armazenado, se está exposto ao sol, se quem manipula usa luvas ou se há higienização das mãos é o básico, isso importa. O risco nem sempre aparece no sabor. Consumir comida de rua exige atenção e consciência, porque quando o controle não existe, a escolha precisa ser mais criteriosa. Segurança dos alimentos também passa por uma decisão de quem consome. E por falar em comida de rua, carnaval está chegando, não é mesmo, Josiele? Isso mesmo! No carnaval, especialmente nos bloquinhos de rua, esse cuidado precisa ser redobrado. Calor intenso, grande circulação de pessoas, longas horas de exposição dos alimentos e manipulação constante criam um cenário de alto risco sanitário.
Nesses ambientes, o consumo consciente faz toda a diferença. Escolher com atenção, observar as condições de higiene e evitar alimentos expostos por longos períodos é também uma forma de se proteger, porque no carnaval de rua, assim como qualquer venda ambulante, a festa não pode terminar em problema de saúde. Segurança dos alimentos também é responsabilidade em tempos de folia. E a FoodSeg pode ajudar os seus clientes a curtir a folia de carnaval com segurança. E agora eu estou aqui com a maravilhosa Ana Carla, que veio prestigiar aqui a entrega de abadás, foi a nossa convidada, também a apresentadora aqui da Rede Gazeta Brasil, apresenta o quadro Fala Empreendedora aqui no Emara, é uma excepcional empreendedora e eu quero que você fale um pouquinho, Ana Carla, sobre a experiência de estar aqui e depois eu quero que você fale também um pouquinho sobre a sua trajetória, mas antes, como é o carnaval, como é curtir o carnaval, como que é a perspectiva aqui com o Abadá? Oi, Mara, obrigada pelo convite. A expectativa está altíssima, vai ser o meu primeiro carnaval nos bloquinhos de Goiânia. Já começar no Bloquinho Uai, que é referência em Goiânia, então eu estou muito empolgada, ansiosa. Inclusive, nós estamos também nos preparando, né, na Festa Escova para receber esse público dos bloquinhos, inclusive os do Bloquinho Uai, para atender vocês com cabelo, maquiagem. Então, assim, só na expectativa, esperando um sabadão. E eu olhei hoje os stories, né, que eu acompanho, claro, todos os stories, e está lindo, né? Vocês realmente estão preparados, é um grande número de profissionais ali, não é? Sim, os bloquinhos em Goiânia, né, já é uma data referência já, e aí o mercado todo já se programa, inclusive nós da área da beleza, estamos preparando com brilhos, fitas, cabeleireiras, maquiadoras reforçados para atender vocês. E a Festa Escova é sem hora marcada, né? Então, nossa equipe vai estar lá de prontidão para te atender. Gente, é bom reforçar aqui, frisar, porque serão 16 profissionais atendendo no sábado pela manhã, é isso mesmo? Isso mesmo, 16 profissionais para te atender sem hora marcada, por ordem de chegada. Então, não precisa se preocupar, não agendei em nenhum lugar, a Festa Escova está lá pronta para te atender. Ana Carla, conta pro pessoal de casa como que foi receber um convite para ser aqui apresentadora da Rede Gazeta Brasil, essa emissora que só tem crescido. Como que foi receber e principalmente, né, ter coragem de aceitar um desafio com tantos afazeres como a vida tão agitada? A palavra que você falou define o empreendedorismo, que é coragem, né? Então, assim, coragem é o nosso lema de empreendedorismo e quando eu recebi o convite é muito engrandecedor, porque você começa uma trajetória ali anônima, né? Eu comecei há 10 anos atrás, anonimamente, e a gente vai crescendo, tentando fazer acontecer. E aí, quando chega um convite desse para participar de uma emissora a nível nacional, é algo muito gratificante, coroa um pouco a nossa trajetória e poder mostrar ainda a trajetória de outras mulheres que traçam esse mesmo caminho do empreendedorismo, é grandioso, é muito bom. Ana Carla, ela apresenta, né, o quadro Fala Empreendedora, que traz justamente essa história dessas mulheres que fazem a diferença, que levam trabalho, que encorajam e inspiram outras mulheres, né, Ana Carla? Já sabe como vai, assim, como que vai ser esse abadá, vai customizar, já pensou no look? Então, ainda bem que tem aqui, né, o pessoal fazendo a customização na hora, já ajuda bastante a gente, né, quem vem pegar. Aí eu já vou tirar umas ideias ali com eles. O look vai ser da minha loja, lógico, que eu tenho uma loja também, a Uai Menina, e a produção do meu salão da Festa Escova. Então já tá tudo certo aqui. O combo. Padronização do abadá aqui, look Uai Menina e maquiagem e penteado da Festa Escova. E bom frisar, né, que fica no Araguaia, que é um ponto de referência, que fica ali do ladinho da 44, todo mundo no mundo já ouviu falar na 44, né? Eu, quando não morava em Goiânia, eu vinha para prestigiar a 44, então é realmente incrível. Polo de referência, né? Polo de referência de moda de Goiás, né, do estado todo. E a Festa Escova fica dentro do Araguaia Shopping, que é o shopping da região central, então é de fácil acesso para todo mundo. Então, quem não segue ainda a Ana Carla, que ainda não acompanhou o quadro dela, ainda não está ali batendo papo com ela nas redes sociais, pode convidar o pessoal para te seguir?
seguir minhas redes lá do Instagram, Ana Carla _PS, apresentadora do Fala Empreendedora da TV Gazeta, no quadro é Mara, Festa Escova do Araguaia Shopping e o Ai Menina Moda Feminina. Ana Carla, muito obrigada, viu? Vai curtir ali a entrega, vai personalizar seu abadá e a gente espera seu quadro aí ao longo do programa, tá bom? No sábado no Bloquinho Ai. Ah, é. E prometemos trazer nossas imagens do Bloquinho Ai. Obrigada. Oi meninas, hoje eu tô aqui na Ai Menina para convidar vocês a vir conhecer a nossa nova coleção. Temos modelos tendência e cores que são a última moda da estação. Para quem ainda não conhece a nossa loja, nós ficamos aqui na região da 44, no Shopping Galo, Corredor Cianorte. Trabalhamos com varejo e atacado e enviamos para todo o Brasil. Aqui na Ai Menina nós trabalhamos com peças atemporais de alta costura, muita qualidade para você, mulher moderna, modesta e quer estar sempre na moda sem perder o seu charme e feminilidade. Bem-vindos a mais um quadro do Fala Empreendedora. E hoje nós estamos aqui nessa grande empresa genuinamente goiana, que já conquistou o Brasil e futuramente internacional, para conhecer quem são as mentes brilhantes por trás desse grande negócio. Vamos comigo? E hoje nós estamos aqui com um sucesso estrondoso para conhecer as mentes brilhantes por trás da Festa Escova e do Festa Spa. Estamos com a Márcia e com a Michele. Meninas, obrigada por receber a gente. É um prazer estar aqui e poder contar um pouco dessa história. Sabemos que é um case de sucesso, com faturamento já bem expressivo, mas vamos conhecer como surgiu isso, a história das meninas, né? Que são mulheres, que são mães, esposa, e entender um pouco mais e se inspirar na história delas. E vocês duas, né, vieram já de carreiras consolidadas em outras empresas, né? E conta pra gente como foi esse start para empreender e começar o próprio negócio de vocês. Então, para começar falando aí dos desafios do empreendedorismo, daí um pouco dessa história, vou deixar a mãe começar, né? Porque sempre a mãe tem mais desafios quando se fala de empreendedorismo. Até porque eu falo que a ideia surgiu de uma dor, de uma necessidade, né? De uma mãe empresária que não tinha tempo, não tinha dinheiro para poder seguir os padrões normais do salão de beleza. E quando surgiu a ideia da Festa Escova, foi justamente mudar a história do tempo da mulher. Quem é o dono do tempo? É a mulher. E tudo isso contribuiu para que hoje a Festa Escova fosse um sucesso. Mas como a Márcia falou, o que eu acho de mais incrível numa mulher empreendedora é que ela não precisa escolher o seu papel. Às vezes as mulheres falam assim, se eu empreender eu não posso ser mãe, se eu for mãe eu não posso empreender. Por que não pode? Por que não pode ser as duas coisas? Eu falo que tudo está muito ligado ao tempo. Quando a gente tem uma cultura, um formato diferente de vida, onde a gente escolhe o que a gente vai fazer com as nossas 24 horas, isso facilita. E eu sou muito assim, do equilíbrio. Eu amo trabalhar, mas eu falo que o meu papel principal é dentro da minha casa. Então eu não abro mão, sabe, Ana? Eu converso muito com a Márcia, a gente explora muito isso, porque eu falo, nenhum sucesso vale o fracasso da sua família. Porém, eu sou apaixonada pela Festa Escova, até porque a Festa Escova ela também veio para tirar muitas mulheres de casa, porque as mulheres acabaram empreendendo. Sim. E empreender no universo da beleza é algo incrível. Exatamente, inclusive você, né, Ana? Posso falar muito bem sobre isso, né? Michele, e você fala sobre esse equilíbrio do tempo, né, entre casa e empreender. Mas sempre foi assim na sua vida ou não? Foi um start que aconteceu depois que você foi mãe ou depois que você empreendeu? Porque você também vinha de outra empresa, né? Eu vinha de uma empresa CLT onde eu viajava muito. Então, quando eu me tornei mãe, não tinha como. Aí a mulher fala assim, mas eu que tenho que abrir mão? É, você que vai ter que abrir mão, porque você que é a mãe. E eu tive que abrir mão da minha CLT muito por causa das viagens que eu fazia. E aí, nesse meio tempo, a Márcia, né, veio como presente de Deus na minha vida e me convidou para empreender com ela. E hoje, por mais que a gente trabalha até mais, né, do que na CLT, mas em contrapartida a gente consegue fazer uma gestão do tempo mais adequada. Então, assim, a Michele que é mãe, eu não sou ainda, nós não somos ainda, né, Ana?
A Michele, ela consegue, por exemplo, acompanhar a rotina da filha dela, às vezes no meio da tarde, ela consegue viajar com a filha, enfim. Então são essas questões que o empreendedorismo nos traz que é realmente muito atrativo. A Michele falou ali sobre ela querer empreender e partiu de você o convite, né? Vocês já eram amigas, já trabalhavam juntas. E igual você falou que era CLT, mas tinha um desejo latente de empreender, né? Então a gente tá aqui empreendedoras natas, né? Que sempre quiseram empreender. E a maioria dos empreendedores são assim, né? E aí partiu da Márcia a ideia. E da onde surgiu essa ideia? Foi de uma dor, igual a Michele falou? Mas como você decidiu, não, eu quero ir na verdade, e até para encorajar quem está nos assistindo, que sonha em fazer uma transição de carreira, e sonha em empreender, deixar a CLT. Eu e a Michele, a gente se conhece desde 2009, quando nós trabalhávamos juntas na Avon Cosméticos, nós éramos CLT. E aí, em 2015, eu decidi deixar a CLT para empreender, comprei uma franquia, então eu já sentei na cadeira de franqueado, sei dos desafios. Depois, em 2016, nós montamos uma escola de cursos de estética. Em 2017, eu convidei a Michele para ser a nossa sócia na escola. E aí, em 2018, que nasce o projeto da Festa Escova. Olha que interessante, né? Foi uma linha do tempo, um processo que vocês viveram ali, né? Foi amadurecendo tudo que vocês passaram, a confiança uma na outra, né? A Michele falou sobre o desafio ali de ser mãe, ela já viajava antes, né? E depois preferiu ficar mais perto, mas continua ainda tendo os desafios de gerir tanto o lar quanto a empresa, né? E para você, Márcia, qual que você acha que foi o seu maior desafio quando você decidiu entrar para o empreendedorismo? Teve barreiras por ser mulher? Não teve? O que você fala pra gente sobre isso? Então, é interessante essa pergunta, Ana, e sempre nos fazem essa pergunta na conotação assim, que se a gente teve alguma porta fechada por ser mulher, se a gente enfrentou alguma barreira específica pelo fato de ser mulher. E não, nunca. Nós nunca enfrentamos nenhum problema por empreender e ser mulher. A gente sempre soube da nossa identidade, da nossa capacidade, daquilo que a gente poderia de fato fazer ou não. Então eu particularmente nunca tive nenhum problema por empreender e ser mulher. Olha só, que interessante, né? A parte do posicionamento, do autoconhecimento também, né? Exatamente. E vocês, durante esse período aí de adaptação, de empreender, vocês fizeram cursos, imersões, tiveram uma rede de apoio, network. O que você achou que foi importante, até para você construir esse posicionamento, construir esse autoconhecimento? Teve algo que vocês fizeram que vocês acharam que ajudou muito nessa fase de empreender, que vocês aconselham outras mulheres a fazer também? A gente sempre foi de estudar, né, Michele? A gente sempre buscou o conhecimento específico para aquele momento, naquela necessidade. Então a gente já foi estudar gestão de pessoas, gestão financeira, a parte de liderança, novos negócios, modelo de negócios. Hoje vocês aqui se dividem, Márcia, marketing financeiro, Michele está em qual área hoje aqui na empresa? Sim, hoje a gente se divide, né? Hoje eu atuo mais na área comercial, tanto B2B quanto B2C, e a Márcia mais na área operacional. E a gente tem essa divisão não porque um ou outro não sabe fazer, mas a gente entendeu que aquilo que você faz melhor é onde a gente tem que explorar. E falando um tema também que para algumas pessoas acaba sendo um tabu, que é a sociedade, né? Temos aqui uma sociedade entre duas mulheres fortes, mas cada uma com uma história, com uma cultura diferente. E o que vocês acham que pode agregar mais numa sociedade? Às vezes a pessoa quer começar a empreender mais sozinha, ela não domina talvez todas as áreas, né? Eu acho que tem um tabu, né, Michele? Que uma coisa foi virando uma questão negativa da sociedade, mas o problema em si não é a sociedade.
são os contratos mal feitos, os acordos mal feitos, né? A sociedade em si, na nossa visão, é uma bênção. O que não é adequado é quando a pessoa começa uma sociedade de qualquer forma. Mas quando você se dispõe a fazer o que precisa ser feito dentro de uma sociedade, a sociedade é uma bênção. E a gente fala muito assim, uma sociedade, ela nunca é perfeita. É igual casamento, nunca é perfeito, né? É sempre a gente dar um olhar pro local certo. Então, assim, o que eu acredito é, os valores têm que ser correspondentes, porque valor não tem como se discutir. E outra coisa que a gente preza muito, né, é a visão. Então, assim, a gente tem uma visão única para onde a gente quer ir. E falando em visão, gente, hoje estamos aqui 300 unidades inauguradas, né? No início vocês já tinham esse objetivo, começaram já pensando grande, foram dando um passo de cada vez. E onde é que a Festa Escova vai chegar? É interessante, né? Porque quando nós começamos, o nosso número mágico era 100 lojas. Mas nós servimos a um Deus que faz infinitamente mais que pedimos ou pensamos, né? Então a gente pensava em 100 lojas. Ele já nos entregou quase 400, né? Porque aqui são 300 em operação. E ainda tem lojas que estão no processo de obras, que vão inaugurar aí ao longo de 25, 26. E hoje a gente já fala abertamente sobre esse projeto de levar a Festa Escova para fora, ou ainda está algo interno, vocês ainda estão estudando? Hoje a gente já pode falar sobre isso? Nós estamos estudando isso, sim, com certeza, né? É um grande desejo nosso. Entretanto, a gente ainda tem a visão que tem muito que ser feito no Brasil ainda. Então, a gente, né, tem um estudo que a gente tem mapeado, que a gente consegue chegar a 700 lojas no Brasil. Então, a gente vai trabalhar isso, não deixando de lado o projeto de internacionalização, mas a gente entende que ainda tem muita tarefa de casa para fazer no Brasil ainda. Ainda não chegaram lá, mas elas já mudaram, já inovaram novamente, né? Transitaram da beleza rápida para a saúde e bem-estar também, com foco em festa. Como que foi essa transição? Essa ideia surgiu de quem? De onde? Como que está sendo a implementação do Festa Spa? O Festa Spa nasceu há 3 anos atrás. A gente já entendeu a necessidade do mercado porque era uma dor nossa. A gente entendeu que era um mercado burocrático, difícil, caro. E nós pensamos o seguinte, vamos montar um Festa Spa? Vamos fazer o que a gente fez com a Festa Escova? Vamos trazer esse bem-estar? Porque a gente pensa muito, não no tratamento da doença ou do problema, mas na prevenção. E a prevenção passa por esse momento de se cuidar. Há 1 ano atrás, nós abrimos a nossa primeira loja aqui em Goiânia e pilotamos ela por 1 ano. Nesse 1 ano, nós atendemos 10 mil clientes, validamos o projeto e há 3 meses atrás nós começamos a nossa expansão. Hoje já somos 20 lojas no Brasil. Mesmo? Né, vendidas. Olha, não sabia, gente. Sabendo aqui com vocês. Vamos terminar 2025 já com 5 lojas em funcionamento, né? E uma perspectiva de vendermos aí, chegarmos ao final do ano com 30 lojas vendidas. A gente está falando aqui de uma franqueadora com 300 lojas inauguradas, um outro projeto já sendo executado e o tempo da Michelle e da Márcia para se cuidarem, para terem esse bem-estar também. Como vocês fazem esse equilíbrio? Ana, para mim é uma questão de prioridade e disciplina, né? Então eu não abro mão do meu treino pela manhã, de uma alimentação limpa pela manhã. Então eu sempre priorizo, entendendo que isso faz parte da minha produtividade. Pra gente finalizar, a gente estava aqui E para encerrar esse passeio nesse lugar fantástico, não poderia ser em um local diferente, né? Aqui nesse símbolo da cidade, a igreja da Nossa Senhora do Rosário. Estamos aqui agora encerrando e convido você para continuar assistindo o nosso programa. Não encerra aqui, encerra o nosso passeio, mas ainda temos mais quadros com as nossas apresentadoras. Fiquem ligados.